Fala galerinha do canal, tudo bem? Vamos ver o gabarito dessas questões de eletrodinâmica do Enem? Começando com essa primeira. Para monitoramento do funcionamento de dispositivos silenciosos, é necessário que alguma sinalização visual ou sonora seja instalada. Uma solução simples é a instalação de um diodo emissor de luz. Tem aparecido bastante LED, né? Nas últimas provas do Enem. Em paralelo com o dispositivo, conforme o esquema do circuito elétrico. Então, vocês podem reparar que o LED está aqui. Se ele falou que está em paralelo com o dispositivo, né? Então, o dispositivo é esse Rzinho aqui, tá bom? Então, vamos seguir com a leitura. Para minimizar o consumo de energia, sugere-se que o LED opere com tensão de 3 volts. Maravilhoso. Então, a DDP no LED aqui, ó, 3 volts. Assim, sua instalação em paralelo com o dispositivo de resistência R igual a 300 ohms. Que delícia. Tudo bonitinho. Opera em 12 volts. Então, se a DDP no dispositivo é de 12 volts, a gente já sabe qual é a DDP nesse resistor que ele vai colocar aqui. Mas vamos seguir. Requer a inclusão de um resistor de proteção, claro. Porque se está em paralelo, gente, a DDP tem que ser a mesma. Então, LED mais RP tem que ter a mesma DDP que o R. Então, se o LED tem 3 volts, a gente sabe que a DDP no RP obrigatoriamente tem que ser de 9 volts. Que é você em 12 para o LED e para o RP e 12 para a resistência R. O gráfico apresenta a curva de corrente elétrica em mA versus a tensão característica do LED. Então, essa curva é do LED. Maravilhoso. Se o LED está submetido a uma tensão de 3 volts, quando você olha aqui, ó, você sabe exatamente qual é a corrente que atravessa esse trechinho do LED. Então, a corrente no LED, ela é de 10 mA. Isso quer dizer que a corrente em RP também é de 10 mA, porque eles estão em série. Legal? Então, ele quer o valor da resistência de proteção RP. Pô, gente, bingo, hein? Primeira lei de Ohm. Se ele quer a resistência, o que a gente precisa? Precisa da tensão da DDP no RP e precisa da corrente no RP. Qual é a DDP? 9. Qual é a corrente? 10 mA, que é 10 vezes 10 a menos 3. Então, RP vai ser igual a 9. 10 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 2. Quando subir, sobe como 10 a mais 2, que vai dar 900 ohms. Morreu. Sendo assim, gabarito oficial, letra B de bola. Bonita questão, muito bonita questão. Questão com a cara do Enem. Análise de gráfico, análise de circuito, muito, muito boa. Vamos à próxima. Aquecedores elétricos utilizam a resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor, esquematizado na figura, foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água durante um determinado intervalo. Show! Aqui está o nosso aquecedor, né? Ó. Legal? Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, o circuito precisará ser redimensionado, claro. Concordo. Aí você fala, por quê? Porque qual é a tensão nesse circuito? A tensão nesse circuito vai ser a resistência vezes a corrente. Então, a tensão vai ser
40 vezes 4. 40 vezes 4 dá 160 volts. Então, se você quiser usar uma nova tensão de 250 volts, se você vai aumentar a DDP, você vai ter que mudar alguma coisa no teu circuito. A corrente deve ser mantida. Opa! Se você vai manter a corrente e precisa aumentar a DDP, então você tem que aumentar a resistência. Então, já sei que a resistência do meu circuito vai ter que aumentar. Considerando-se o aquecimento do mesmo volume de água, a mesma temperatura durante o mesmo intervalo de tempo, bom, então eu não vou poder mexer com esse resistor de 40 ohms e nem com a resistência. Nesse redimensionamento, deve-se acrescentar ao circuito o quê? Bom, eu preciso, repara o seguinte, gente, nós temos que o U é igual a R vezes I. Ele disse o seguinte, ó, não vamos mexer no I, vamos aumentar o U. Então, não tem jeito, a gente precisa aumentar a resistência. Se você quer aumentar a resistência do circuito, então você tem que acrescentar resistores em série. Então, o nosso novo circuito, ele precisa ser assim, ó. A gente tem que acrescentar uma nova resistência ao nosso resistor de 40 ohms. Isso precisa acontecer. E lembrando que ele não quer mexer com a corrente. Então, a corrente continua sendo uma corrente de 4 amperes. A diferença é que agora nós vamos ter 250 volts. Confere? Então, esse é o novo circuito. Acrescento uma resistência, porque eu preciso aumentar a resistência, e não mexo na corrente, porque eu preciso aquecer a água aqui da mesma maneira. Então, tá bonitinho. Com isso, a gente pode descobrir o valor dessa resistência. A gente usa de novo a lei de Ohm. U vai ser a REC vezes I. Então, 250, qual vai ser a REC? R mais 40 vezes a corrente, que é 4. Então, 250 vai ser, aplica a distributiva, 4R mais 160. Então, 4R, 250 menos 160, 90. Então, qual é a resistência que eu tenho que acrescentar em série? 90 dividido por 4. 22,5 ohms. Que delícia! Então, a gente precisa colocar em série um resistor de 22,5 ohms, beleza? Opção correta, letra B de bola. Maravilhoso, hein? Linda questão. Vamos à terceira. No circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas A, B, C e D. Tá aí, A, B, C e D e a nossa fonte. Perfeito, a nossa fonte está aqui e as lâmpadas estão aí. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada a queimar, de modo que não possa conduzir corrente, observa-se que, bom, primeira coisa importante nesse circuito, gente, vamos chamar esse ponto aqui de X, vamos chamar esse ponto final aqui de Y, tá? Aqui, ó, eu vou chamar de Z. Então, aqui, ó, é Y e aqui também é Y. Aqui, na verdade, ó, a gente também pode dizer que é, ó, aqui também é Y. Então, ó, Y, lembrando, esse fio não tem resistência, aqui também é Y. Esse fio não tem resistência, também é Y. Esse fio não tem resistência, também é Y. Ok? Então, se você perceber, essa lâmpada D, ela não funciona, gente. Ela está em curto, né? Porque um terminal dela está em Y, o outro terminal também está em Y. Então, essa lâmpada aqui, ó, ela está apagada. Ela não está funcionando, não. A lâmpada C tem DDP, ó. A lâmpada C, ela está ligada em X e Y, que é a mesma DDP da fonte. E as lâmpadas A e B também, elas estão ligadas em X e Y. Legal, o que ele disse que vai acontecer? Vai romper
o filamento aqui vai queimar essa lâmpada A. Se queima a lâmpada A, a corrente nesse trecho deixa de passar. Então a lâmpada B também vai apagar, ok? Então se você queima A, se você tirar A, B também apaga. Mas a lâmpada A ela continua funcionando da mesma maneira que estava. Você repara o seguinte, ó, o U é igual a R vezes I. A resistência da lâmpada não mudou, a DDP da lâmpada continua sendo X e Y, então a corrente da lâmpada não muda. Então a lâmpada C ela vai continuar exatamente como estava, com o mesmo brilho. A lâmpada B apaga, porque não tem corrente no trecho. A corrente nesse trechinho aqui agora passa a ser zero. E a lâmpada dela continua apagada. Legal? Então vamos ver em que opção isso aparece. Letra A. As lâmpadas B e D apagam-se. Não, na verdade D já estava apagada. Então a letra A está furada, gente. A lâmpada B apaga-se, sim. A C permanece acesa com o mesmo brilho, sim. A DDP não mudou. E D permanece apagada, sim, permanece porque ela já estava. Então esse é o nosso gabarito. Lindíssima questão, ok? E vamos à última. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Legal, a corrente elétrica aumentou muito, passou para o limite de proteção, ele derrete, ele se funde para proteger o circuito. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que um fusível F aqui protege um resistor R, tá aqui, uma lâmpada L e um alto-falante aqui, ó, o alto-falante está aqui. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal. A corrente nominal é aquela corrente que está passando pelo circuito quando tudo está em perfeito funcionamento. Então a gente vai calcular essa corrente e vai botar 20% a mais. Legal? E então a gente tem que saber qual é a corrente máxima no fusível. Bom, aqui nós temos o aterramento, né? Que é o nosso 0 voltzinho aqui, ó, 0V. E aqui é o nosso 12 volts, então a gente tem uma fontezinha de 12 volts aí. Show! Primeira coisa, vamos descobrir qual é a corrente que está passando aqui, ó, no resistor. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos descobrir a corrente aqui, ó, IR, tá bom? A corrente IR vai ser a nossa DDP dividido pela resistência. A nossa DDP é 12. A resistência também 12. Então, quanto passa ali? 1 ampere. Legal? Vamos descobrir agora qual é a correntezinha que passa na nossa lâmpada aqui, ó. E na lâmpada. O que eu sei da lâmpada? Eu sei a potência e sei a DDP, que é 12. Então, eu vou usar a equação P igual a U vezes I. Potência é tensão vezes corrente. Então, a corrente vai ser a potência pela tensão. A potência vale quanto mesmo? 6. E a tensão vale 12. Maravilhoso. 0,5 ampere. Então eu sei qual é a corrente que passa no resistor, que é 1, na lâmpada, que é meio, e aqui, ó, não preciso nem calcular, né, gente? Aqui, ó, 1 ampere no alto-falante. Com isso, a gente pode descobrir qual é a corrente que sai da nossa fonte, né? Então, qual vai ser a corrente total? Vai ser a corrente no resistor, mais a corrente na lâmpada, mais a corrente no alto-falante. Então, vai ser 1 mais meio mais 1
que vai dar 2,5 ampere. Eu preciso agora, para descobrir a corrente máxima que o fusível suporta, acrescentar 20%, gente. Porque ele falou isso no enunciado, tá vendo aqui, ó? Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal. Então eu vou pegar 1,20, que quer dizer, aumentei 20%, e vou aumentar e vou multiplicar por 2,5, ok? Isso vai dar exatamente 3 amperes. E esse 3 amperes, que delícia, nos leva para o gabarito letra E. Então tivemos aí 4 questões interessantes, questões do Enem. Essa última trabalhando um circuito bem legal, que tem que trabalhar com lei de Ohm, que tem que trabalhar com potência, que tem que trabalhar com fusível. A segunda, bacana também, que mostra uma lâmpada em curto-circuito, mostra lâmpadas em série, mostrando que quando uma lâmpada queima, a outra para de funcionar. Essa maravilhosa que você tem que redimensionar o circuito. Então você tem que saber se você vai manter a corrente do circuito, está aumentando a tensão, você precisa aumentar a resistência. E para aumentar a resistência de um circuito, você precisa associar circuitos em série. E a primeira maravilhosa, que trabalha com LED, trabalha com gráfico. Ou seja, gente, uma listinha muito boa para vocês que vão encarar daqui a pouco o Enem, tá bom? Beijo no coração de vocês. Sandro Fernandes aqui do canal 2Pi.